Bom, pessoal, boa tarde a todos que entraram mais tarde aqui na sala. Nós já aguardamos 8 minutos do horário previsto, então, para não atrasar o nosso cronograma de aula, a gente vai iniciar hoje. Hoje é a aula 4, que fala sobre o preenchimento do bloco 1, que é de identificação e controle. Então, quem puder pegar o formulário de cadastramento, o caderno verde de cadastramento, para a gente poder iniciar a aula e ir acompanhando aqui pelo formulário de cadastramento. Então, essa aula, ela no manual do entrevistador, todos os conceitos, as orientações, a forma de preenchimento está descrita entre as páginas 30 e 44. Era a previsão de se fazer a leitura dessas páginas para essa aula, bem como lá tinha os slides que traziam alguns exemplos, traziam os conceitos, os exemplos, e o videozinho que representa, né, o cadastramento em uma família. Então, não sei quem assistiu o videozinho, mas o videozinho, ele era um vídeo onde o entrevistador se deslocava até a residência para fazer o cadastro desta família. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Estão vendo o slide? Sim. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem levantar a mão, a Ana e a Marlene estão acompanhando, ou escrever no chat, depois, no decorrer da aula, a gente vai conversando. Então, qual é o objetivo dessa aula? O objetivo é preencher corretamente o bloco 1 do formulário principal de cadastramento de acordo com o manual do entrevistador. Bem no início, quando a gente apresentou o curso, nós colocamos a questão da importância do preenchimento correto, adequado de todas as informações no cadastro único, para que as famílias não sejam prejudicadas em relação a ter acesso a algum programa social, algum benefício, bem como as famílias, o município conseguir, esse bloco é importante também para que o município consiga fazer o controle dos cadastros que estão preenchidos, bem como no momento de utilizar o cadastro único como uma ferramenta para planejamento e diagnóstico, seja fácil identificar e o município possa filtrar por algumas situações que ele queira identificar. Mais para frente, a gente vai ver que o formulário traz a questão de escolaridade, a questão das condições de moradia, por exemplo, quais são os bairros que não têm esgoto. Então, se o endereço estiver preenchido de forma correta, o município vai ter facilidade para identificar essas situações. Em relação ao preenchimento, ontem a Marlene abordou a forma de preenchimento, mas, assim, a questão de você preencher de forma correta facilita, bem como, quando necessário, encontrar essas famílias, como quando o município precisar fazer um filtro. E a forma correta significa exatamente a grafia correta do nome da rua, do nome do bairro, e a gente sabe que existem muitos nomes que são escritos de formas diferentes. Quem assistiu o vídeo viu que o entrevistador, ao chegar na casa, quando ele vai preencher esse bloco, ele pergunta para a família se ela não tem um comprovante de endereço. Então, isso sim pode ser solicitado no cadastramento, seja na residência, ou seja, num posto de cadastramento da prefeitura, um comprovante de residência, porque facilita copiar os dados e vai fazer com que a informação esteja correta, o nome da rua, do bairro, esteja com a grafia correta. Mas isso não é obrigatório. Então, o município não pode exigir que para a família fazer o cadastramento, ela traga o seu comprovante de endereço.
dentro do bloco de identificação e controle, tem alguns quesitos que são de identificação mesmo, e que no vídeo até diz que ele vai preencher. Então, quem está com o formulário de cadastramento na mão, diz que ele vai preencher do 101 a 106 posteriormente à entrevista, que ele não vai preencher no momento da entrevista. Contudo, tem uma errata. Primeiro, pela questão que 1.1, que é o Código Familiar, 1.2, que é a unidade da federação, o estado, e 1.3, que é o município, o sistema preenche isso automaticamente, mas posteriormente o município deve sim preencher o 1.1 no caderno verde, para que o caderno fique completo, e se é necessário procurar uma família utilizando o arquivo físico do município, o código familiar esteja preenchido dentro do caderno verde do formulário do cadastro único. Em relação a 1.4, que é distrito, 1.5, subdistrito, e 1.6, setor censitário, esses campos não são mais utilizados. Então, esses campos, eles estão fechados no sistema e não devem ser preenchidos também no caderno verde. 1.7 a 1.10 é um quesito de controle. Então, 1.7, que é a modalidade de operação, se é inclusão ou alteração. Então, se está incluindo essa família pela primeira vez no cadastro único, vai colocar como inclusão. Se essa família só veio atualizar um dado, seja uma mudança de endereço, de renda, de escolaridade, ou de membros da família, vai incluir uma pessoa ou excluir da família, é uma alteração. A forma de coleta dos dados, se foi em visita domiciliar ou sem visita domiciliar, num posto de cadastramento do município, ou, de repente, no mutirão que o município fez. E a questão de quais formulários foram preenchidos no momento. Então, o principal, que são os formulários que vocês viram ontem, o avulso 1, o avulso 2 e os suplementares. Aí tem um campo para colocar se preencheu o suplementar 1 ou o suplementar 2. E a data da entrevista ao final. Esses campos, eles são obrigatórios em todos os momentos, seja no momento de inclusão da família, bem como no momento de atualização do cadastro único. O campo de 107 a 110 é obrigatório ser preenchido nesses dois momentos. Em relação à data da entrevista, aqui está colocado que coloca o primeiro dia. É só nos casos em que a entrevista durou mais de um dia, ela começou num dia, mas de repente a família não estava com os documentos completos naquele dia, não foi possível concluir o cadastramento dessa família nesse dia, e daí ela foi realizada em outro dia, se coloca a data do primeiro dia da entrevista. Vocês estão ouvindo bem? Super bem, Maga. Então tá. Em relação a todos os pontos de atenção sobre o endereço. Então, tanto o manual do entrevistador, quanto o vídeo e os exercícios que estão disponíveis na plataforma, que é uma forma da gente de fixar mesmo o conteúdo, tirar dúvidas. Quando a gente vai fazer exercício, às vezes a gente fica na dúvida. Isso é complemento do número ou isso é complemento adicional? Então, o cadastro único, como eu já dito anteriormente, ele tem seus conceitos próprios. Independente para que programa ele esteja sendo usado, seja um programa federal, um programa estadual ou municipal, o cadastro único nunca muda sua forma de preencher. Ele permanece seguindo suas normativas, os conceitos que estão previstos no manual, os programas que se adaptam a retirar as informações que dele necessita. Por exemplo, a gente pode ver a questão do BPC. O INSS, ele filtra dentro do cadastro único as informações que ele precisa
para fazer, por exemplo, o cálculo de renda lá. O cadastro único não muda para quem é beneficiário do BPC ou para quem está querendo acessar apenas o programa de tarifa social de energia elétrica. Então, é sempre o mesmo dado. O que é a localidade? É como o local é conhecido. Então, pode ser um bairro, pode ser uma vila, pode ser né, uma aldeia. É como é conhecido aquele local. Rural, na parte urbana, normalmente são bairros, e na parte rural, pode ser uma vila, pode ser um arraial. Tipo, é a natureza de construção. Então, é como a gente conhece, é denominado rua, avenida, alameda. O título é uma coisa que é muito única do cadastro único, é quando eu separo um título que qualifica um nome, seja uma profissão, qualquer coisa que qualifique o nome é considerado título, como professor, princesa, menina, escravo, não que qualifique, mas que identifica é considerado um título. Esse título não é obrigatório preencher. Já o nome é o nome que está descrito, né? Por exemplo, Avenida Santos Dumont, né? Vai ficar ali o nome, o Dumont, né? É Santos Dumont. Então, esse é um campo obrigatório para ser preenchido. Caso não tenha nome, porque seja uma parte rural, seja colocado, é obrigatório escrever. Então, pode escrever sem denominação. Quem viu os slides anteriores da aula, existem vários exemplos citando a questão dos nomes, como colocar cada endereço. O número é um campo obrigatório também. Ele só aceita números, caso não tenha números, ele fica em branco. Aí, quem pode me dizer como que coloca quando está sem número? Eu posso descrever no campo número? Quem assistiu os videozinhos? Então, como o campo número só aceita numeração, ele não vai ser colocado sem número. Esse sem número é colocado no complemento do número. Então, o complemento do número, ao contrário, ele só aceita letras, ele não aceita numeração. Por exemplo, se for quilômetro 4, o 4 vai ficar no número e o complemento da numeração vai ficar no quilômetro. Além disso, existe um outro campo que é o complemento adicional. Então, no caso de apartamento, casa, frente, fundos, isso sempre fica no complemento adicional. Então, não fica... E aqui ele também permite números. Então, além de letras, esse campo permite letras e números. O CEP é somente aquele que está na tabela dos Correios. Então, o sistema ele vai trazer uma tabela e... se o CEP não estiver dentro dessa tabela, ele não aceita. A questão da UTL, né? Isso é exclusivo do cadastro único. Então, a unidade territorial local, ela é uma organização onde a gestão municipal que faz essa inclusão. E ela significa que o município está fazendo um planejamento, uma divisão de territórios. Então, por exemplo, um CRAS, ele atende 5, 6 bairros. Tem lá o território de abrangência desse CRAS. Aqui, se eu colocar, organizar o município com a unidade territorial local, obrigatoriamente, todos os cadastros únicos, todos os cadastros do município
terão que ter essa identificação. Então, o município vai ter que organizar um mapa, daí ele denomina como ele quiser, território 1, bairro X, aí o município dá um nome, só que ele vai ter que atribuir para todo o território dele, nenhum cadastro dele vai poder ficar sem identificação dessa unidade territorial local. Então, se o município tiver interesse de utilizar, ele precisa pensar no planejamento para todo município, criar uma lista com a identificação correta para distribuir para os entrevistadores, para os cadastradores sempre colocarem essa identificação nos cadastros, bem como ele vai revisitar os cadastros que ele já tem e vai ter que ir incluindo essa informação nos cadastros quando eles forem atualizados. E toda vez que houver uma mudança ou for criado um novo bairro, alguma coisa no município, ele precisa refazer esse planejamento e redefinir essa unidade territorial local. Então, é um campo que eu acho que é bem pouco utilizado pelos municípios, porque ele é complexo, ele depende do mapeamento georreferenciado e tem que estar sempre atualizado. Em relação à referência para a localização, essa visa a facilitação da localização das famílias. Muitas das famílias não têm um endereço que seja muito fácil, às vezes por morar em territórios que ainda não estão legalizados, então essa questão das ruas, muitas vezes muda, porque os próprios moradores que instituam as ruas dentro daquele bairro, para lugares, regiões de, principalmente rural, onde não tem a identificação de uma rua, é identificado por sítio, chácara, então vai o nome ali. É muito bom a questão de colocar a referência da localização. Essa referência da localização, a gente tem que tomar cuidado para não pôr coisas que possam ser alteradas. Por exemplo, ao lado da Casa Amarela, pintou a Casa Amarela, perdeu a referência. Então, sempre pontos fixos, né? Como um rio, um riacho, uma ponte, uma escola, coisas que dificilmente vão trocar de local. Então, 5 casas à direita da igreja católica tal, ou da escola municipal. Então, equipamentos que dificilmente vão trocar de localidades, territórios que vão mudar. Tomar esse cuidado com a referência, sendo esse um ponto bem importante para o cadastro único, porque muitas vezes é necessário fazer a busca ativa dessas famílias, seja no processo de averiguação cadastral, seja relacionado à necessidade de atualização do cadastro, por algum programa social que vai solicitar algum benefício. Então, é importante ter como encontrar essa família de uma forma mais fácil. As famílias em situação de rua, sim, é necessário fazer o preenchimento do endereço dessas famílias, contudo, é um endereço de referência. Então, o que eu vou preencher nesse campo? Pode ser o endereço de um centro pop, pode ser de um abrigo que essa família esteja ficando. Ah, não, ela não fica no abrigo e no município não tem um centro pop. Então, pode ser do CREAS, que faz o atendimento dessa família. Ah, não tem CREAS no meu município. Então, pode ser do órgão gestor, onde a equipe de referência da produção social especial, que faz o atendimento para essa população em situação de rua, fica, porque onde essas pessoas, essas famílias vão procurar um atendimento quando necessitam, então talvez esse equipamento tenha essa facilidade, se necessário, em encontrar essas pessoas. As famílias acampadas, não é obrigatório o endereço, né, do acampamento dessas famílias. Já as famílias ciganas, sim, é necessário o endereço dessas famílias,
E o cadastro único, ele é como uma foto daquele momento, ele é o retrato daquele momento. Então, é onde essa família, naquele momento, está num acampamento, né? No caso das famílias nômades. Então, toda vez que ela mudar de município, ela deve atualizar o seu cadastro único e esse registro, né, vai ficando dentro do cadastro único. Então, por onde essas famílias circulam, porque se ela precisar de algum serviço ou algum benefício, é referenciado ao local que essa família está naquele momento. Tinha uma pergunta lá no fórum que falava, a pergunta era, se uma família reside na cidade vizinha, mas os filhos estão matriculados na escola do município, qual é o endereço que deve prevalecer no cadastro único? Então, o cadastro único, vocês viram ontem que um dos critérios do cadastro único é que a família resida no município. Então, o cadastro único sempre vai ser no município que a família está morando, residindo. Lá no bloco à frente, quando a gente for tratar da questão da escolaridade, vocês vão ver que existe uma pergunta se a escola é no mesmo município ou em outro. Então, quando é no mesmo município, existe um salto, que é aquilo que vocês viram ontem, né? Que algumas perguntas indicam um salto, você não preenche os campos posteriores, ou quando ela não estuda no mesmo município que ela mora, aí existem os campos abaixo para ela identificar o município onde ela estuda. Em relação aos quesitos 1.21 a 1.23, então, que é a identificação do entrevistador. Isso é muito importante, existe uma responsabilidade, ontem acho que a Marlene abordou essa questão das informações, então fica identificado quem é o entrevistador que fez essa entrevista para a família, isso seja quando é feito em formulário físico ou quando é feito no sistema. Então, sempre é necessário a identificação do profissional que realizou a entrevista. Então, vai o nome e o CPF desse entrevistador. Obrigatoriamente, quando é no instrumento físico, no caderno, o entrevistador necessita assinar o formulário. Posterior, no campo 1.23, é um campo de observações. Quem assistiu o vídeo, no vídeo não tem nenhuma observação, mas quem fez os exercícios, um dos exercícios, ele traz a questão que a família ele faz 2 comentários. O primeiro é que a família... Deixa eu parar de compartilhar. Vocês voltaram a me ver? Sim, Maga. Então, no campo 1.23 é um espaço de observação. Num dos exercícios estava lá que o entrevistador, a família falou para o entrevistador que em alguns períodos, devido a não pagar a fatura de energia, eles ficam sem energia elétrica. Contudo, o entrevistador também observou algumas incoerências nas respostas dadas pela família. Será que ele deveria colocar essas 2 questões no campo de observação? O que vocês acham? Gente, é um silêncio, ninguém responde. Vamos lá, gente, não fiquem acuados, tem chat. E é só desbloquear o microfone para falar, não dói. O que vocês acham? Que o entrevistador deve colocar essas 2 observações, que ele acha que algumas respostas apresentadas pela família são incoerentes? Maga, no chat a gente teve, as respostas foram unânimes por enquanto no sim.
Mas agora a gente teve um não. Então, Que a situação deve ser passada para o gestor. isso. Ontem, isso foi abordado na aula de ontem, como o entrevistador deve se comportar perante uma entrevista com a família. Então, tudo que a família informar, falta de energia elétrica, falta de água tratada pela questão de pagamento, não acesso, de repente, à escola, falta de um transporte escolar. Se a família informar, isso sim cabe dentro do campo de observações. Essa questão de o entrevistador observar que existem algumas respostas que ele avalia que estão incoerentes com a situação da família, de forma alguma é preenchida nesse campo de observação. Por quê? O formulário do cadastro único, ele é totalmente autodeclaratório. Então, nós não vamos pôr informações dentro do formulário do cadastro único que não sejam fornecidas pelas famílias. Então, essa é uma observação que a família não colocou. Por quê? A família, lá no final, vocês vão ver, ela vai assinar, se responsabilizando por todas as informações que ela prestou. Em nenhum momento a gente vai colocar informação pela família. Se a família não entender o que é um logradouro, a gente vai explicar, vai perguntar de uma forma mais clara, qual é o bairro que a senhora mora, né? Qual é a vila? Que logradouro é o nome do bairro, da vila. A gente esclarece. Essa questão, se existe alguma incoerência nas informações, sempre é levada para o gestor do cadastro único. Lá no finalzinho do campo 1.23, solicita a assinatura do representante da prefeitura ou órgão responsável pelo cadastramento. O entrevistador, ele é, sim, um profissional que é um representante da prefeitura, porém, ele não é responsável pelo cadastramento. Esse campo no caderno físico, ele é para ser assinado porque é o gestor do cadastro único que se responsabiliza junto com esse entrevistador, por isso, da obrigatoriedade do entrevistador ser capacitado e a responsabilidade da gestão está buscando essa capacitação para os servidores do município. Ele se responsabiliza junto com o entrevistador por essa entrevista. Então, em municípios menores, é o gestor do cadastro único que assina ali junto com o entrevistador. Em municípios maiores, isso pode ser delegado para outros profissionais, seja um coordenador do CRAS, seja um coordenador de uma regional. Então, aí o município em si é uma questão da gestão municipal definir, e isso deve estar bem claro, quem é que assina em cada território os formulários do cadastro único. Isso é uma questão de gestão, mas assim, o formulário ele precisa ser arquivado por 5 anos, ele é um documento importante, então o município se compromete que ele vai manter esse formulário adequadamente preenchido e arquivado por 5 anos, né? Se tiver alguma questão de uma fiscalização, o documento tem que estar de fácil acesso para os órgãos de controle, bem como ele precisa garantir o sigilo dessas informações. Então, precisa ter um local adequado para o arquivamento desses cadernos. Maga, Oi. A gente teve uma dúvida no chat da Gisela. Ela perguntou, mas não pode haver nenhuma observação dentro do campo de observação que aquele cadastro será passado pela gestão? Não, porque essa observação, ele é um campo de observação de alguma informação que a família trouxe. Então, a família não está trazendo essa informação, a família vai assinar ao final, lá do bloco 9, a família assina que todas as informações contidas neste formulário foram fornecidas pelo responsável familiar. E essa é uma informação que ela não foi dada, ela é uma informação que ela é de uma questão administrativa e de gestão.
Então, esse formulário não vai conter a observação, que ele vai ser encaminhado para a gestão. Aí, no momento de reunião de trabalho, o entrevistador vai dar esse feedback, apresentando para a gestão isso, mas isso não fica registrado nesse campo do formulário. Mais alguma dúvida em relação a isso? Por enquanto, no chat nenhuma, Maga. Então, pessoal, esse é um bloco bem simples, né? Tirando essa questão desses títulos, dessa questão dos conceitos que o cadastro único traz para a entrevista, o registro do endereço das famílias, mas ele é um bloco simples de ser preenchido, reforçando sempre que o entrevistador deve ter sempre o manual dele no momento da entrevista, para, se necessário, explicar alguma coisa para a família, bem como para ele mesmo tirar uma dúvida, e pedir um comprovante de endereço, porque isso facilita o registro da informação. A gente, quando vai fazer os exercícios, nós observamos que ali, às vezes, no fazer o exercício, é que aparecem as dúvidas. Então, até por isso que quando a gente apresentou o curso, a gente sugeriu que todos tentem fazer a leitura do manual primeiro, assistir o videozinho e fazer os exercícios. Os exercícios não têm nota, mas é onde vai surgir as dúvidas. Eu mesmo fiz um exercício, né, para relembrar o conteúdo, e ali, teve 2 erros, porque eu fiquei na dúvida se aquela informação ia no complemento do número ou no complemento adicional. Então, quando a gente vai fazer isso na prática, que surgem as dúvidas. Em relação, acho que só para a gente ter um pouco de conhecimento, já que vocês não têm outras dúvidas em relação ao bloco de endereço, como que, nesse momento de pandemia, vocês estão fazendo o cadastro único? Algum município que está presente hoje está fazendo a coleta de informação que foi excepcionalizada por telefone? Vocês podem responder, gente? Maga, Foz do Iguaçu colocou no chat que está sendo por telefone. Então, é um município maior, né? A gente, às vezes, entende que, eu não sei se algum município está com serviço totalmente remoto, ou se vocês estão fazendo presencial ainda o cadastramento das famílias. Nós recebemos alguns e-mails na gestão, questionando se, como muitas coisas foram suspensas, né? A averiguação cadastral, a revisão cadastral, que são processos anuais, esses processos, devido à pandemia, eles foram suspensos, bem como os cadastros que não estão atualizados em 24 meses, os benefícios não estão sendo bloqueados ou suspensos pela questão do cadastro não ter sido atualizado nesses 24 meses. Mas isso não significa que o cadastro único está fechado, pelo contrário, a gente sabe que a pandemia faz uma questão de agravamento da situação de pobreza, então muitas das famílias que não estavam no cadastro único, às vezes precisam dessa inclusão para ter acesso a programas e benefícios sociais, bem como a renda dessas famílias pode ter alterado, e elas necessitam da atualização para serem elegíveis em alguns programas. Além disso, o município ele recebe um recurso que é do Índice de Gestão Descentralizada, e um dos itens que avalia o recurso que o município vai receber é a taxa de atualização cadastral. Então, esse IGD, até então, ele está bloqueado também nas taxas desde fevereiro de 2020, quando começou a pandemia, mas essa suspensão vai até 15 agora de março, então até semana que vem.
depois disso, essa taxa vai começar a ser contabilizada novamente nos municípios. Então, a importância sempre de ver meios para que a população consiga ou se inserir ou atualizar o cadastro único, bem como as gestões consigam pensar em estratégias que ou de encontrar, fazer a busca ativa nessas famílias, fazer a divulgação. Algum município não está fazendo atendimento do cadastro único nesse momento? Maga, pelo que eu li ali no chat, Rio Branco do Sul. Aí tem outras situações que tem alguns municípios fazendo no presencial com agendamento, ó. Embaú também não está fazendo. Aí tem outros que estão presencial com agendamento, outros que é um município pequeno que está dando conta, outros por telefone, daí o usuário só assina. Por telefone, não necessariamente necessita da assinatura. Então, portaria que prevê, excepcionalmente, os dados da coleta por telefone, precisa estar no momento, seja de calamidade pública ou situação de emergência, então tem que ter um decreto vigente. A gente sugere que o decreto seja do município e não só o decreto estadual ou federal, que o município esteja um decreto aprovado em situação de emergência ou calamidade, né, para fazer essa ação. Não necessita obrigatoriamente da assinatura da família. O que é necessário é conferir algumas informações que a pessoa necessita confirmar para dizer que ela é responsável familiar no caso da atualização. Em outros casos, o município pode criar estratégias que algum documento seja encaminhado via digitalizado, se essa família tiver acesso. Caso contrário, o gestor, nesse caso, obrigatoriamente, o gestor assina o formulário juntamente com o entrevistador. Então, quem assina é o gestor e o decreto, seja ele de emergência ou calamidade, deve ser anexado ao formulário juntamente com a portaria, porque daí isso fica arquivado, comprovando que essa coleta realmente se deu de forma excepcional devido a esse período de pandemia. Então, se tiver o decreto do município, é do município, se não do estado, mas a gente sugere que seja sempre do município, nos municípios que estão realizando a coleta por telefone. Maga, surgiu uma dúvida, mas eu acredito que... Bom, eu vou te falar, mas eu acho que não sei se você tem que responder, ó. Nós tivemos um BPC que foi bloqueado por falta de atualização do cadastro único no ano passado, em junho. Gostaria que me falasse a respeito. O benefício desse senhor foi suspenso por irregularidades na manutenção do benefício. Eu não sei se entra na temática, mas... Em relação ao cadastro único, eu vi lá no chat que tinha outras perguntas, vou aproveitar e comentar. Tinha algumas perguntas de renda que a gente vai daí pontuar lá no bloco de trabalho em renda, então que elas falavam, inclusive, da renda do BPC, renda do Bolsa Família. Para o cadastro, para o BPC, ainda no dia 2 desse mês, saiu uma nova portaria do governo federal regulamentando que o prazo de cadastramento se encerra agora, dia 31 de março, para os beneficiários que fazem aniversário em dezembro. Então, o cronograma, aquele calendário, aquele cronograma que tinha para as suspensões, o cancelamento do BPC, ele simplesmente foi adiado mais para frente, mas ele está se encerrando nesse mês. Então, para os beneficiários que fizeram aniversário em novembro, ele se encerrou dia 2 de março, e para os beneficiários que fazem aniversário em dezembro, ele se encerra agora dia 31 de março. Posterior a essa data, sim, os benefícios do BPC, do benefício de prestação continuada, estão sendo suspensos. A pessoa tem ainda 30 dias para voltar, procurar a gestão municipal e fazer o cadastro dela, e dela recebe no outro mês que o INSS fazia a leitura da base, o retroativo.
se ela estiver dentro dos critérios do BPC. E nós não vamos avaliar, em momento nenhum, o entrevistador do Cadastro Único vai avaliar se essa família ela se enquadra no critério do BPC, porque a gente segue as normativas do Cadastro Único. Então, quem é morador para o Cadastro Único? É aquele que está no momento da entrevista, que tem aquela casa como local de moradia, independente de estar presente ou não ali naquele momento. É o conceito que vocês viram ontem. Então, não precisa ter laços sanguíneos, é a pessoa que contribui ou sobrevive da renda e mora dentro daquele território considerado, do mesmo domicílio, é considerado família, diferentemente do INSS. Então, o que a gente faz no Cadastro Único é atualizar as informações de acordo com as regras do Cadastro Único. Aí o INSS que faz a avaliação, mas sim está sendo suspenso o benefício de prestação continuada para quem não está atualizando o seu cadastro único. Então, o gestor municipal, ele tem essa lista disponível dentro do SIG-PBF, essa lista também está disponível no SAA, no RMA, então os municípios precisam, sim, olhar para essas listas, se tem alguém dentro do seu município que recebe BPC e não está no cadastro único, para fazer essa busca ativa, tentar inserir essa família, bem como olhar para dentro do quantitativo de beneficiários, quantas pessoas eu tenho no cadastro único e quantas pessoas eu vou precisar atualizar o cadastro nesse período de 24 meses. Então, essa é uma tarefa do gestor municipal, daí é um assunto que a gente acaba abordando mais no curso mesmo de gestão. Mais alguma dúvida, pessoal? Pelo jeito, no chat não teve mais nenhuma dúvida. Essa aula era uma aula prevista num período de 45 minutos, a gente já cumpriu esse horário dos 45 minutos, lembrando sempre que as dúvidas, elas podem ser trazidas no fórum, independente se a temática já foi abordada numa aula. Então, o fórum, quando vocês abrem a aba do fórum, tem aula 0, tem aula 1, tem aula 2, tem aula 3, independente que hoje a gente já está na aula 4, mas eu fiquei com uma dúvida ainda da aula 1, eu fiquei com uma dúvida lá, pode postar no fórum, que a gente vai estar olhando o fórum, e o que a gente não trouxer para as próximas aulas, porque já tem abordado esse assunto, nós podemos ainda trazer na última aula, que vai ser a aula de revisão. Então, nessa última aula de revisão, a gente traz todas as dúvidas do fórum, então, por isso a importância de vocês fazer as atividades, se tiver dúvida, postar lá, para que antes do teste final, vocês consigam tirar aquela dúvida, seja pelo fórum, a gente respondendo por escrito, ou seja, nessa aula de revisão. Então, amanhã vai ser a aula 5, 6 e 7. Então, novamente, às 1h30, por esse link, vai ser abordado o bloco, que são as características do domicílio, o preenchimento da família, identificação da família, identificação de pessoa e preenchimento do bloco de documentos. Então, se possível, vocês já darem uma olhadinha, ler as páginas do manual que trazem a orientação sobre esses blocos, assistir os vídeos disponíveis e fazer o exercício antes da aula para que a gente possa otimizar esse espaço aqui e tirar as dúvidas que surjam realizando o exercício ou assistindo o vídeo. Como é um tempo bem curto, a gente não consegue abordar todo o conteúdo. Então, a gente agradece a participação de todos, fica sempre à disposição para as dúvidas. Uma boa tarde, um bom descanso a todos e até amanhã.